Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Siddhartha, né? A gente vai dar continuidade aqui às aulas da disciplina de projeto detalhado de software, né? Vocês devem lembrar que na última aula, na parte 1 dessa aula, a gente terminou nessa imagem aqui, né, do desenvolvimento interativo e evolutivo, e agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o processo unificado, certo? Então, além do que a gente já viu sobre o processo unificado, né, a finalidade daquela modelagem, né, ou seja, você ter os rascunhos em UML, é principalmente você entender e não documentar, né? Então, a UML ela é importante sim para você fazer a documentação de um software, mas durante o processo de análise e projeto de um sistema, você ter um entendimento mais completo do que você está projetando é mais importante do que você conseguir documentar de forma completa, certo? Então, aqui o ponteirinho. Então, lembre-se que a UML ela é utilizada para apoiar o entendimento e a comunicação e não para gerar mais empecilhos na comunicação com a equipe, certo? Gerando problemas de construção dos diagramas UML, complexidade, etc. Então, ela está para ajudar. Quanto mais simples você utilizar, quanto menos especificidades da linguagem você utilizar, mais simples vai ser a sua modelagem, possivelmente vai ser mais fácil da equipe do projeto entender também. Certo? Então, adotar um método ágil não significa que você vai evitar a modelagem. Não, você não vai evitar a modelagem, você vai tirar a complexidade, né, os detalhes ali daquela modelagem. Você vai garantir que o que está sendo modelado é o que é realmente importante para o entendimento do projeto do sistema, certo? Então, muitos métodos ágeis eles incluem sessões de modelagem, sim, mas não naquele sentido de na modelagem a gente tem que garantir a cobertura de 100% do software, tudo que ele tem que fazer, tudo que ele vai fazer ou ele tem que fazer, tem que estar tudo detalhadozinho aqui, nas minúcias, não pode faltar nada. Não é assim, tá? É um suporte, né? Os métodos ágeis, geralmente, eles usam a abordagem interativa incremental. Então, você vai fazendo e você vai melhorando conforme você vai descobrindo mais o software, né? Você vai avançando na modelagem dele. Então, é aconselhável que você não modele ou aplique o ML a todos, né, ou a grande maioria dos projetos de software, né, e você adie problemas simples para serem resolvidos na etapa de programação e teste. Então, problemas simples como isso aqui eu vou implementar usando o for while ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso não faz parte da modelagem, certo? Isso é um detalhe de implementação. Então, deixa esses detalhes simples, coisas que podem ser resolvidos na implementação para a etapa de programação e teste, certo? A parte da modelagem é o entendimento geral do sistema. São coisas importantes e que são relevantes para você entender o sistema de uma forma geral. Então, aplica o ML nas partes difíceis de compreender, né? Certo? Foque nessas partes difíceis, né? As partes mais complexas, né? Que exigem que você tenha um trabalho maior, né? Pensando, refletindo sobre como aqueles componentes vão se comunicar e etc. E também, né, aplicar nas partes que impactam na arquitetura do software, que, consequentemente, provavelmente são coisas difíceis de entender, né? São partes mais complexas, que é justamente onde você necessita, né, de maior precisão. Então, onde você precisa de maior precisão, você vai fazer a modelagem de forma mais detalhada, né, usando a UML ou outra linguagem de diagramação, certo? Então, o processo unificado também defende que você deve utilizar ferramentas simples, né, que vão servir ao propósito de transmitir ideias, né, e não gerar documentos de forma completa ou documentos complexos de serem entendidos, né? Ou seja, não se deve ter detalhes em excesso, certo? Somente o essencial para que você consiga transmitir a ideia de modelagem do sistema. E se você perder muito tempo gerando detalhes, né, você provavelmente não vai conseguir alcançar a completude de detalhes do sistema e não garante também que eles serão corretos, né? Eles podem mudar com o tempo, né? Os requisitos eles são mutáveis, então tem que ter muita atenção a isso aí, certo? Então, a regra é facilidade e agilidade, certo? Por exemplo, né, usando o quadro branco para modelar um problema ou determinada funcionalidade,
né? Você pode registrar a modelagem por uma foto, ao invés de, agora que a gente discutiu, eu vou fazer o diagrama ali, aí perde 1 ou 2 dias fazendo o diagrama OML, por conta das complexidades da linguagem, etc. Isso não é o recomendável, tá? O recomendável é que você faça a modelagem da forma mais simples e fácil possível, mas garantindo que ela seja ideal, né? Não ideal, né? Que ela consiga transmitir a ideia central, certo? Então, muitas vezes você consegue fazer isso através da modelagem em quadro branco, discutindo com o restante da equipe, né? E todos ali conseguem ter um entendimento mútuo sobre aquela modelagem, né? Outra coisa, né? Não modele sozinho, né? Modele sempre aos pares ou trios, né? E a finalidade da modelagem é descobrir, certo? Descobrir, entender e compartilhar esse entendimento com a equipe, né? Então, não é para que cada um escreva um pouco, mas que todos participem de forma ativa, né? Ou seja, não é, agora vai lá e escreve alguma coisa, agora vai tu escreve isso aqui. Não, não é assim, tá? Tem que ser um entendimento mútuo, todos têm que entender tudo que está sendo modelado, né? E se a pessoa se sentir confortável, ela vai e faz o complemento no quadro e vai agregando a modelagem, né? Então, o importante é compreender todo o contexto, certo? E não somente aquela especificidadezinha que você acha que vai trabalhar nela, tá? Né? Você tem que fazer modelos usando diferentes visões. Né? Por exemplo, em um quadro, faça a modelagem dinâmica, né? Usando um diagrama de interação da UML, por exemplo, ou qualquer outra forma de passar o entendimento. E em outro quadro, você faz uma modelagem estática do sistema, que é complementar aquela visão dinâmica que você está demonstrando, certo? Então, você ter essas duas visões, a dinâmica e a estática, isso vai auxiliar que você entenda o sistema de forma mais completa, certo? Muitas vezes, somente a visão dinâmica não vai lhe garantir os detalhes que você quer e também a versão estática sozinha também não vai lhe garantir o entendimento mais completo do sistema. Então, você tem que fazer essa ligação aqui e usar essas duas abordagens pelo menos, né? Então, use uma notação simples, né, e suficientemente boa para ser feita de forma rápida, certo? Como é metodologias ágeis, né, o processo unificado, ele prega muito isso aqui da forma rápida, né? Fazer de forma rápida. Então, alguns detalhes da notação UML, eles não são importantes nessa etapa, certo? Aqui, lembre-se que isso não é uma etapa de documentação, é uma etapa de análise e projeto, certo? Não é etapa de documentação, a etapa de documentação é depois, né? Então, o principal objetivo da modelagem é que haja um entendimento mútuo entre a equipe, certo? Então, o foco é garantir que tem um entendimento, não que aquilo ali vai servir para uma futura documentação. Então, é esperado que no início os modelos não sejam precisos, certo? Sempre vai haver lacunas, porque você vai tentar fazer de forma rápida, não completa, lembra? Então, o mesmo acontece para o código final, né? É por isso que se chama interativo incremental, né? Você vai fazendo e vai melhorando aos pouquinhos, né? Então, sempre vai ter algumas lacunas a serem preenchidas. Então, os testes eles servem para amenizar essa lacuna e o processo iterativo evolutivo ele também auxilia nessa imprecisão da modelagem, né? Então, os próprios desenvolvedores eles deveriam realizar a modelagem do sistema, né, para que possam desenvolver o projeto e não para que possam passar para outras pessoas fazerem o trabalho, né? Então, uma pessoa modela, aí ela vai e passa para outra pessoa. Então, nesse caso, quando a pessoa que vai implementar não participa da modelagem, é importante que seja completo. Só que para ser completo vai agregar aqueles outros problemas lá da agilidade, né? Você não vai ter agilidade, vai ter uma grande perca de tempo fazendo documentação completa e etc. Então, o ideal é que quem vai implementar também participe da modelagem, certo? Então, você realizar as etapas de análise, documentação e implementação de forma isolada é considerado uma prática não ágil, certo? Então, se você faz isso, você não está seguindo a metodologia ágil, você está seguindo provavelmente o método cascata, né? Então, quem melhor para resolver o problema, senão quem entendeu e modelou aquele problema, certo? Então, quem participou da modelagem, ele já tem um entendimento mais profundo do sistema. Então, se ele tem esse entendimento mais profundo, né, quem seria mais indicado para resolver, né, para tentar resolver o problema da implementação do sistema do que quem participou da parte da modelagem, certo? Então, o processo unificado ele tem 4 fases distintas, tá? A fase de concepção, de elaboração, construção e transição. A gente vai falar o que é cada fasezinha dessa agora em seguida, tá? Na primeira fase, a de concepção,
você vai ter uma visão aproximada do sistema, certo? Você vai discutir alguns casos de negócio que o sistema deve possuir, né? Ou seja, você vai discutir a lógica central do que está sendo desenvolvido. Aqui você vai ter algumas etapas de escopo e estimativas bem vagas, né? Então lembre-se que essa aqui, a etapa de concepção, ela não é uma fase de requisitos como no Cascata, certo? É uma fase de estudo de viabilidade. Aqui você vai fazer a análise, o levantamento de requisitos que são essenciais, certo? Para você compreender o problema que vai ser o sistema que vai ser desenvolvido, né? E aqui também são realizadas investigações, né, para fundamentar a decisão de continuar ou parar o projeto, certo? Então, isso aqui é a viabilidade, certo? Você vai analisar se o problema que está sendo abordado, se é viável continuar aquele projeto ou parar, certo? Isso é feito na fase de concepção, diferentemente da fase de requisitos lá do Cascata, tá? Já que na fase de elaboração, né, você vai começar a ter uma visão mais refinada do sistema, né? Você vai refinar a visão que você teve aqui na fase de concepção. Na elaboração, você também vai ter uma análise, né, uma construção e um refinamento interativo da arquitetura central do sistema, né? Você vai ter a identificação da maioria dos requisitos e do escopo do projeto. Você começa a ter estimativas mais realistas, enquanto na concepção você somente tinha estimativas mais vagas, né, onde a ideia era você idear sobre a viabilidade do projeto, né, e não você fazer estimativas realistas. Na elaboração também não é a fase de requisitos do Cascata, né, na fase de requisitos do Cascata, você tem a parte de levantamentos de requisitos de forma completa, né, feitos todo de uma vez. Isso não acontece na fase de elaboração do processo unificado, né, ele faz isso de forma iterativa, né, você vai melhorando com o tempo que você vai compreendendo melhor o projeto, né. E na fase de elaboração você também tem a mitigação dos problemas de alto nível do projeto. Já nas outras duas fases, né, do processo unificado, na construção e a transição, né? Na fase de construção, você vai ter a implementação iterativa dos elementos restantes que não foram abordados na elaboração, né? E que têm um menor risco e são mais fáceis de serem desenvolvidos, né? Aqui você também vai ter a preparação para a implantação do sistema, né? Também chamado de deploy, né? Cuidado para não confundir a implantação com a implementação, né? A implementação é a etapa de geração de código, né? De você realmente pegar a modelagem do sistema e construir aquilo ali, transformar para código. Enquanto a implantação é quando você pega o sistema e começa a colocar ele em produção, né? Ou seja, você instala ele no servidor, começa a botar ele para executar, né? Você começa a ter a parte do software realmente em produção. Tá? Na fase de transição, né? Você tem os testes e a implantação realmente do sistema, tá? E paralelamente às fases do processo unificado, você tem algumas atividades de trabalho, né, que são denominadas disciplinas do processo unificado. E elas são realizadas a qualquer momento durante o ciclo de desenvolvimento, né? Então, dentro das fases, você vai ter várias disciplinas que vão estar executando, né? Várias atividades chamadas de disciplinas dentro de cada fase. Então, algumas fases elas terão mais de algumas disciplinas do que outras, tá? A gente vai já falar sobre mais detalhe o que são as disciplinas, tá? Aqui observe que você tem as 4 fases, né, do processo unificado: a concepção, a elaboração, a construção e a transição. E você também tem as iterações, né? Cada marcação dessa aqui é uma iteração, né? Então, uma iteração, ela deve ter de 1 a 2 semanas, né? No máximo 3 ou 4, tá? No máximo 3 ou 4 semanas. Se você estiver pensando em interações a nível de meses, 2, 3 meses, você não está seguindo de forma adequada as recomendações do processo unificado. Certo? Então, a cada finalização de interação ou fase, você pode ter um marco de referência, né? Ele é um ponto de término de uma interação no qual ocorre alguma decisão ou avaliação significativa, tá? E ao final das 4 fases, você vai ter a entrega final do sistema para a produção, né? Então, nesse ponto, o sistema ele é entregue para uso em produção. Aqui observem o que são as disciplinas, né? As disciplinas do processo unificado são a modelagem de negócio, requisitos, projeto, implementação, teste
desdobramento, né, que é o chamado de deploy ou a implantação do sistema. Você tem também a gestão de configuração e mudanças, e você tem a gestão de projeto e a gestão e configuração de ambiente onde o projeto está inserido, né? Então, o foco da disciplina vai ser isso aqui, né? Modelagem de negócio, requisitos, projetos e um pouquinho de implementação, tá? Então, o foco vai ser projeto e implementação, né? O foco da disciplina, chama projeto detalhado de software. Então, uma interação de 4 semanas, né, por exemplo, e ela vai gerar um mini projeto que inclui, né, trabalho na maioria das disciplinas, determinado como um executável estável. Então, observe que a cada fase, certo? As fases estão aqui em cima, né, que são as fases. Em cada fase, você vai ter todas as disciplinas, né? Você pode ter mais ou menos atividades em cada disciplina. Por exemplo, a modelagem de negócio. Você tem um pouquinho aqui na primeira fase, já na segunda interação aqui, né, de alguma fase, você começa a ter um pouquinho mais, né, o pico dela, já o requisitos, né, ele vai fazendo essa curvinha aqui, né, você tem começa um pouquinho e ele se estende até o final do projeto, né, por isso que ele é interativo, né, você vai fazendo modelagem de requisitos até mesmo no final do projeto, porque você vai fazendo a modelagem, implementando e testando, né. Você também tem muito aqui da fase do projeto, se estende até o final, né, do projeto, a parte de projeto do sistema, e a parte de implementação, né? Então, o que foi planejado aqui, ele já começa a ser executado aqui nessa próxima iteração, né? E assim vai, tá? Então, o que se planeja aqui, já se faz aqui, né? Então, no finalzinho aqui, se planeja um pouquinho e já executa aqui para poder testar de forma mais rápida, né? Mesmo acontece com a disciplina de testes, tá? Esse gráfico, ele é um exemplo resumido daquele anterior, né? Ele é um modelo simplificado das disciplinas do processo unificado que é utilizado no RUP, né? O RUP é o processo unificado da Rational. A Rational atualmente faz parte da IBM, tá? Então aqui você tem as fases, né? As 4 fases do processo unificado e tem as disciplinas de modelagem de negócio, de requisitos, né? Análise de projeto, implementação, teste e implantação, né? Então vejam que cada disciplina aqui, ela tem uma quantidade de carga de trabalho a depender da iteração que ela está, né? A depender da fase, certo? A forma de você organizar as fases de disciplinas, ela depende do projeto, tá? Isso que a gente está vendo aqui é um exemplo, mas a gente pode ter projeto que a parte de modelagem de negócio, ela se estende até o comecinho aqui da construção, por exemplo, né? Ou aqui a parte de requisitos, ela é bem alta até depois aqui, durante a metade da construção, porque é um sistema complexo e a gente não conhece quais são os requisitos dele a priori, né? A gente não conhece o sistema que está sendo desenvolvido conforme a gente vai desenvolvendo, né? Então, esse tipo de sistemas, onde você não conhece bem os requisitos, eles têm um alto grau, eles têm mais chances de falhar, né? Porque você está fazendo isso sem entender por completo o sistema, mas o processo unificado ele auxilia você a reduzir essa taxa de fracasso, tá? Mesmo acontece com o projeto, né, a implementação e etc. Então, repare que o esforço relativo nas disciplinas, né, ele muda ao longo das fases. Então, esse exemplo ele é uma sugestão e não deve ser tomado ao pé da letra, tá? Vai variar de projeto para projeto. Né? Lembre-se também que o nosso foco vai ser análise e projeto, né? Ou seja, análise e projeto orientado a objetos. E os tópicos como análise e projeto OO, eles são incrementalmente introduzidos nas iterações 1, 2 e 3, né? Por exemplo, essas 3 iterações aqui. Já no processo unificado, né, lembra que quase tudo é opcional, tá? Porém, você tem algumas coisas que são invariáveis, né? Você é obrigado a ter o desenvolvimento interativo e orientado ao controle de risco. Se você não tiver isso, você não está aplicando o processo unificado de forma devida. Você também deve ter uma verificação contínua da qualidade e do código do que está sendo desenvolvido, né? E o que é opcional, né? Todas as outras atividades e artefatos, como modelos, diagramas, documentos de forma geral, etc., são opcionais, né? Você só deve utilizar os que são realmente necessários para o seu projeto. Você não deve fazer coisas que não terão um alto valor, né? Um valor real para o seu projeto. Então, o que não se deve fazer no processo unificado, né? Você não deve definir a maior parte dos requisitos antes de começar o projeto ou a implementação. Você também não deve gastar dias ou semanas fazendo modelagem para que tudo fique completo e perfeito.
Você nunca vai conseguir chegar a isso aqui completo e perfeito. E quanto mais tempo você perder tentando alcançar isso aqui, né, você está prejudicando o projeto se ele for iterativo e incremental como processo unificado. Né? Também lembre que concepção não é igual a requisitos, né? Ou seja, concepção ser igual a requisitos, né, é uma coisa errada, né? Então, concepção não é igual à fase de requisitos do cascata, tá? A concepção é você pensar sobre a viabilidade do projeto, sobre escopo e estimativas vagas, enquanto na elaboração, né, ela também não é igual ao projeto, à fase de projeto do cascata, né? A elaboração é você ter uma ideia mais refinada do projeto, né? Você melhorar o que foi feito na concepção, né? Você ter um desenvolvimento iterativo do projeto. A fase de construção também não é igual à fase de implementação do cascata, né? Na construção você vai ter uma implementação iterativa e um refinamento contínuo dos elementos, né? Você vai ter uma preparação para a implantação também. E a duração da iteração, ela não deve ser de 3 meses, certo? Ela deve ser estimada aí entre 1 a 4 semanas, né? Recomenda que seja de 1 a 2 ou 3 semanas, no máximo 4 semanas cada interação. Se você fizer iterações muito grandes, você vai perder o foco do que deveria ter sido feito, você vai aumentar muito a complexidade da interação e o seu gerenciamento. Isso vai dificultar o sucesso do projeto. Né? E por último, não tente planejar o projeto em detalhes, do começo ao fim. Não faça isso, faça de forma incremental, né? De forma iterativa. Pense um pouquinho, implemente, teste, e depois você projeta mais um pouquinho, implementa, teste, e você repete isso até completar o sistema. Tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o processo unificado. Agora a gente encerra, né, a aula de processo unificado, que foi dividida em 2 partes. Essa é a parte 2, a gente está encerrando ela. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado. Valeu.